Olá, meus queridos amigos do Salão de Bronze, sejam todos muito bem-vindos mais uma vez. Eu sou o Vitor e hoje a gente vai falar sobre... não é Flesh and Blood não. Hoje, na verdade, a gente vai estar falando de outro tópico. A gente não vai estar exatamente, na verdade, nem falando de um tópico. A gente vai estar falando de vários. Porque hoje é o primeiro dos nossos vídeos de respostas. Essa série aqui, explicando como é que ela vai funcionar nos momentos em que ela for ocorrer, vai ser um momento aqui do canal que eu vou tirar para conversar diretamente com vocês. Não me diga! A princípio, eu vou estar respondendo as perguntas dos nossos apoiadores. Afinal, eles têm toda a prioridade do mundo e eles moram no coração por ajudarem muito esse canal. Mas, em outras ocasiões, a gente também vai estar conversando com o restante da comunidade. E hoje, por exemplo, até porque a gente não teve tantas perguntas assim dos apoiadores, e como o nosso programa de apoiadores ainda está crescendo, a gente pegou algumas perguntas também lá do nosso Instagram. Então, caso você não segue o Instagram ou não segue alguém que faz parte aqui do salão, aqui na descrição você encontra o link de tudo, de todo mundo, então, e também dos nossos outros projetos e tal. Então acessa a descrição aqui que seriamente tem muita coisa bacana, gente. Eu realmente recomendo que vocês deem uma olhadinha ali e vão seguindo, porque daí vocês participam também dessas interações quando tiver essas oportunidades. Hoje a gente também teve até pouquinhas respostas, na verdade, lá no Instagram. Então, gente, realmente, sigam, é importante. E ainda falando de apoio, né, a gente falou dos apoiadores, você também pode ajudar a gente muito, deixando aquela inscrição aqui no canal, né, que daí você vai estar sempre se apoiando também para receber mais do nosso incrível conteúdo, né, porque eu sei que você adora. E também você pode deixar aquela curtida para ajudar a gente a chegar em mais pessoas. E chegar em mais pessoas é legal, porque faz o canal crescer, e o canal crescer, imagino que seja o desejo de todos. E por último, você pode também deixar o seu comentário, mas isso de forma alguma é menos importante, afinal é assim que a gente sabe que vocês são pessoas reais e de forma alguma são dinossauros de outra dimensão, que além disso são hackers que estão tentando invadir a nossa através do sistema computacional. Então realmente ajuda muito que você deixe seu comentário para esse propósito. E além disso, essas aí foram as formas gratuitas de você nos ajudar. Aí se você tem e eu falo realmente R$1, gente, ou mais, você pode nos apoiar lá no Apoia-se. E lá no Apoia-se, a partir desse R$1, você já começa a ver aí diversas formas de você apoiar e tendo diversas recompensas também. Então você também se ajuda ali e interage mais com a gente através do Apoia-se também. Então é uma plataforma muito incrível que ajuda a gente a manter a nossa qualidade lá em cima, e o canal tem bastante custos, então ajuda mesmo se vocês puderem dar um apoiozinho lá. Dito isso, meus queridos, eu acho que a gente pode ir direto pro conteúdo. Eu vou estar lendo algumas das perguntas que foram feitas pra gente dessa vez, começando pelos nossos maravilhosos apoiadores, e depois eu dou umas considerações finais, se houverem algumas, e me despeço de vocês. Mas, gente, muito obrigado de verdade a todo mundo que mandou perguntas, porque esse vídeo aqui basicamente só vai existir por conta disso, e eu tô muito feliz que existe uma comunidade que queira conversar com a gente e saber essas respostas. Então, vamos lá, direto para as perguntas dos nossos apoiadores, e depois a gente vai para de todo mundo. Bom, começando aqui com as perguntas dos apoiadores, eu vou começar aqui com a pergunta do Davi, que é um cara sensacional, que eu já conheço ele pessoalmente e tal, a gente já jogou juntos inclusive. Ele fez uma pergunta muito interessante, eu optei por começar pela dele aqui nas duas de apoiadores que temos, porque a dele é de Flesh and Blood, eu sei que a galera que tá chegando aqui talvez seja maciada aí pra ouvir o resto, a gente começar com o Flesh and Bloodzinho, então realmente fica aí até o final, gente. Mas vamos lá, a pergunta dele foi essa aqui, seguinte: segundo os resultados, o Teclovossen não tá indo muito bem, o deck parece que tá quase completo, faltando algo. Será que falta mesmo ou só não acharam ainda um meio de fazer rodar? E eu acho que essencialmente eu concordo com todo esse conceito de que tá faltando alguma coisa. Para a maioria das pessoas isso engloba claramente a questão do arcano, né? O dano arcano ali, que é muito ameaçador para ele, dificilmente ele consegue lidar com isso de maneira muito tranquila, ainda que teoricamente você possa fazer um Shelego Devil, porque os mecanologistas ainda têm bastante acesso a Arcane Barrier com facilidade ali, né, com a botinha clássica lá que eu esqueci, aquele Accelerator e o Visiotronic, mas eu entendo que isso empaca bastante o deck, porque vai ter muita carta que você vai comprar que você não vai poder usar, e como a lista do seu oponente com certeza vai estar otimizada, a sua lista não estar 100% vai te colocar numa posição de desvantagem, independente se você tiver esses tipos de artifícios. Então eu não sei aí se é essa a única coisa que tá faltando, porque se não, talvez ele ainda estaria tendo resultados maiores. Eu não acho que seja apenas a questão do arcano que esteja atrapalhando, provavelmente tem alguma outra coisa, e daí eu não sei, até porque, como eu falei, eu não cheguei a jogar tanto assim com as coisas de Bright Lights. Eu joguei, testei aqui no canal várias vezes inclusive, e me entusiasmei muito, mas eu não cheguei a pegar nenhum torneio mais competitivo em que tivesse rodando essas coisas pra realmente saber, fora o pouquinho que eu assisti dos que passaram. Mas eu gosto
gosto muito de toda a build do Teclovossen e acho que ele tem muito potencial de ficar muito forte, mas eu consigo ver situações em que talvez falte ali talvez falte tempo, ou falte recurso, ou que você tenha que se arriscar muito para colocar os seus Evos no campo, coisas do tipo. Ainda que nas situações em que eu achava que isso seria um problema, acabou não sendo nos meus testes, mas foram poucos, então não sei se realmente é a questão. Então a minha resposta, infelizmente, é basicamente a pergunta, concordando com esse fato de que falta essa questão do arcano, mas eu acho que o Teclovossen, como eu previ lá desde o princípio, eu acho que ele algum dia ainda vai ser muito forte, principalmente pela questão muito defensiva e tal. Muitas pessoas falaram da build boost, eu até consigo entender de onde ela vem, mas eu acho que, pra mim, ele brilha mesmo em ser um grande herói defensivo. Mas vamos ver isso no futuro. Não sei nem se defensivo seria a palavra, né? Porque eu acho que ele é defensivo só até o ponto em que ele começa a agressivar, mas daí diria que é mais ou menos a mesma coisa pra qualquer deck defensivo, né? Mas é isso. Essa é a minha visão sobre o tema. Infelizmente, ela não é muito diferente da pergunta em si, mas estamos aí na esperança de que, independente de qual dessas respostas seja, né, independente se for a questão de faltar alguma coisa ou de faltar em contralista, que essa falta seja suprida em breve e a gente veja o Teclopapai rodando potentemente. Me vejo obrigado a concordar com o palestrinha. Então vamos para a segunda pergunta. A segunda pergunta foi a pergunta do nosso poderoso Jorge Matheus. Ele fez aqui uma pergunta que não é sobre Flesh and Blood, e eu fiquei muito feliz por ver essa pergunta, por saber que existe aí um interesse a respeito disso, que é: como estão os projetos de RPG do Salão de Bronze e quais sistemas de RPG você mais gosta? Vamos começar pela segunda parte da pergunta, porque eu sinto que é um pouquinho mais fácil pra mim respondê-la. Aliás, eu acho que sinto que é mais rápido, não necessariamente mais fácil, inclusive talvez seja mais difícil, porque a verdade é que eu só tenho experiência jogando algumas horas de Fate, umas supostas mesas de 3D&T que quase não foram reais, porque foram tipo, eu vou jogar tentando aplicar as regras redutivamente com meu primo e minha tia numa mesa. Então acho que mal conta. E D&D é o que eu mais tenho realmente uma experiência jogando e tal. Porém, mesmo nunca tendo jogado, eu acho que eu não tenho como negar o meu grande interesse e paixão pela ideia de jogar Vampiro à Máscara. Eu tenho realmente me programado muito em jogar. Gostaria de fazer isso num futuro em que eu tenho um pouquinho mais de tempo e condições aí pra estar realmente me investindo dentro disso. Mas D&D definitivamente é o que eu mais joguei, é o que eu tenho mais experiência e que eu tive ótimas experiências, maravilhosas, inclusive Baldur's Gate também foi um ótimo jogo aí que me permitiu entender mais visualmente algumas regras de D&D, e eu já estava jogando uma campanha enquanto isso, então acabou expandindo um pouquinho meus horizontes no funcionamento das coisas, apesar de que eu sei que é diferente, tá, gente? Não se preocupe, eu não saí cagando tudo na mesa. É isso, essa foi a minha pouca experiência com RPG, e eu gosto mais dessa questão do vampiro, que ele é mais narrativo. Eu acho que ele tem muitas mecânicas que me parecem interessantes, toda a parte de história dele eu também acho fascinante, mas ainda não tive uma experiência para compartilhar. E a outra experiência que eu tive foi com o nosso sistema, e eu coloco entre muitas aspas o sistema que a gente usou aqui no canal pro Soneiro do Jardim da Noite, que foi Through the Hourglass, que foi meio que eu mesmo que fiz. Acontece que esse sistema, apesar de eu ter bastante coisa escrita sobre ele é um sistema muito teórico, no sentido de ele teoricamente existe, mas a verdade é que a gente tinha pouquíssimas regras em voga ali. A questão era muito mais narrativa e o dado é um parâmetro para saber dizer, e ele é mais holístico do que qualquer outra coisa. Tanto que tinha regras que eu escrevi e que eu optei por, na mesa que a gente jogou, né, visualmente, nem incorporar isso, ser só interpretação, porque eu queria que o menos possível de tempo fosse parado pensando em número. Quanto de vida eu tenho? Não tem. Quanto que é o que eu preciso rolar pra saber? Tanto faz aí, não se sabe. Osvaldo, você tenta se manter acordado com tudo que você pode, mas infelizmente não é possível. Você fecha os seus olhos, aceitando que muito provavelmente aquilo seria a sua morte. A gente decide na hora que veio o número e como é que tá a situação e tal. Então foi realmente uma coisa, é quase que um improviso, mas o dado é pra dar aquela controlada na sorte, que é uma delícia de ter. Então, caso você não goste muito desse tipo de esquema, caso você prefira um RPG que é realmente mais ficha, mais jogo do que narrativa, talvez não seja exatamente a coisa pra você, o nosso projeto lá, o Soneiro do Jardim da Noite. Mas é um projeto que é muito querido pra mim, muito importante pra mim, e é por isso que agora eu vou responder um pouquinho mais essa questão da primeira
pergunta aqui, né? Como é que estão os projetos de RPG do Salão de Bronze? E a verdade é que os projetos da RPG do Salão de Bronze estão parados. No momento eles estão parados porque eu tentei realmente buscar mais formas de a gente desenvolver ali o Sonho do Jardim da Noite, a primeira temporada. Eu queria levar lá pra frente. Eu queria que mais pessoas assistissem e conhecessem, mas ainda assim a gente tem ali a última sessão. Faz tempo que eu não olho, mas tipo, da última vez eu acho que tinha menos de 30 views na última sessão. E é um projeto que teve muito investimento de tempo, de dinheiro, de pessoas trabalhando, ajudando, de pensamento. Teve muito investimento de todos os tipos possíveis dentro do projeto para ele ter o retorno que ele teve. Então realmente foi algo que me impactou muito não ter conseguido chegar tão longe, tanto que a gente optou por fazer essa pausa, até porque a gente teve problemas de rotina, no sentido de que as pessoas não estavam conseguindo estar presentes nos dias. A gente acabou pulando muitas semanas, então isso também foi um grande problema e que a gente não soube muito bem como lidar, e isso afetou com certeza as pessoas não chegarem lá, vamos chegar todo domingo para assistir e eu não tenho que assistir, e daí vai perdendo essa confiança e eventualmente descarrilou muito o projeto. Então foi isso que aconteceu basicamente com o Soneto, mas ele tá parado não no sentido que ele não vai voltar. Inclusive ele tava para voltar antes de eu ter parado as lives, era um plano que eu tinha realmente de que ele voltasse, mas a verdade é que quando a gente foi fazer a reprise, eu já tava ali em mais ou menos 70, 80% preparado as coisas, porque a gente já tava com toda a questão estrutural e tal, muito da produção também bem joia, e eu já tava fazendo bastante reunião com a galera que ia participar de elenco e tudo mais, o pessoal que tava fazendo a parte da produção, e eu também chamei uma galera pra me ajudar a fazer a parte de roteiro com mais consistência e tal, e acompanhar as coisas, até porque eu fiquei bastante preocupado de eu acabar perdendo muita informação da primeira temporada. Então eu tinha uma galera que eu confiava muito ali, que tá ali e que continua estando parte do projeto, mas que a gente tá nessa pausa até a gente entender melhor como divulgar a primeira temporada ou como fazer a segunda temporada mais atrativa sem precisar do pré-requisito, porque o maior problema é que a gente tem toda essa bagagem da primeira e eu não quero fazer algo que ignore a primeira, né, até porque eles estão no meio da situação. Então, para dar uma continuidade, eu sinto que tem que ter um pensamento muito legal nisso, e também de uma forma que, se a pessoa não estiver disposta a ouvir tudo da primeira temporada e assistir tudo da primeira temporada, que ela possa chegar na segunda. Então ainda tem muito trabalho para ser feito nesse sentido. Acho que até uma verba maior também seria necessária para que a gente conseguisse fazer isso da melhor maneira possível. Mas, como eu ia dizendo, a gente percebeu realmente que a coisa não estava dando quando a gente foi fazer a reprise. Que a reprise eu fui fazer lá no canal da Twitch também, quando a gente estava antes de parar 100%, que a gente acabou parando. Basicamente porque já demanda muito tempo aqui a questão do YouTube, muito esforço. Então a Twitch estava acabando drenando muita coisa e sem entregar muita coisa de volta. Foi basicamente o que aconteceu também aí na questão da reprise. Eu tinha feito muita preparação, a gente estava tendo reuniões depois da reprise até para ver as coisas de novo. Eu queria que todo mundo tivesse a oportunidade de assistir junto ali essas coisas, só que chegou dias em que simplesmente não tinha ninguém vendo. E o problema não era nem exatamente que não tinha ninguém vendo, né? Porque a gente disse, nossa, e a galera que apoia o projeto? Essas pessoas já viram o projeto. Não tinha gente nova. Já não tinha gente antiga. Já tinha 0 pessoas antigas em alguns momentos da live. E não tinha gente nova em nenhum momento. Não tinha interesse de novas pessoas por conhecer o Soneto. Então é algo que talvez quando esse canal estiver maior, talvez quando toda a estrutura que a gente tem estiver maior, quando a gente tiver condição de botar esse projeto pra frente, a gente faça uma segunda temporada que encaixe de volta no Soneto do Jardim da Noite. Inclusive, se você não assistiu, se você está escutando isso, vai lá, confere o projeto. As nossas primeiras sessões podem parecer um pouquinho amadoras e tal, que a gente estava se encontrando, mas a gente tem o podcast, que é muito profissional, muito bem feito para você acompanhar o começo, até onde você sentir que já está começando a melhorar a qualidade no principal. Daí depois você vai e assiste até o final, que realmente foi um projeto feito com muito carinho e que eu gosto muito da narrativa do Soneto, de tudo que vai no futuro ainda vir dele. A gente teve também pessoas incríveis com a gente, então toda a galera que joga, o pessoal que aparece em cada uma das sessões, são pessoas maravilhosas. Inclusive a gente participou da premiação da 20 Awards, e a gente teve nosso desenho lá, que eu fiquei muito feliz. E todas as categorias que a gente se inscreveu, a gente foi ali entre os... Tinha muita gente para os finalistas de cada categoria, mas a gente foi aceito para todas essas categorias. Então foi um projeto que dava para ver que foi reconhecida a qualidade. Tem um futuro aí que talvez demore um pouco para acontecer. Desculpa até ter demorado tanto falando disso, mas é porque o Soneto é uma coisa muito, muito importante para mim.
e que eu não tinha tido a oportunidade de conversar muito sobre ele em lugar nenhum e nem de talvez dar esse esclarecimento para todo mundo que acompanhou antes ou que tem essa dúvida ou qualquer coisa do tipo. Então, se você tem um carinho pelo soneto, se você é uma pessoa que até tá aqui só por conta dessa resposta, então eu agradeço o carinho que você tem pelo projeto. Ele vai algum dia estar de volta e eu vou dar um jeito disso acontecer. Mas para outros projetos de RPG do Salão de Bronze, eles com certeza vão acontecer. A gente tem outras coisas ali que são relacionadas ao soneto que eu penso em fazer. A gente tem outros projetos de RPG que eu tenho bastante vontade de fazer e que estavam em mente, mas eu só preciso de um pouco mais de tempo para elaborar e pensar como fazer, mas que vão ser de outras coisas menos relacionadas e até mais tranquilas. E isso em algum momento vai acontecer. Se vocês que estão assistindo têm interesse em questão de RPG, por favor, eu quero realmente, vai ali só escrever, olha, eu gosto de RPG e queria ver você fazendo qualquer coisa assim aqui no comentário, porque daí eu vou saber que isso é algo que está sendo esperado por vocês, que vocês gostariam de ver aqui ou em outro canal, provavelmente em outro canal, porque eu sei que aqui tem muito alcance pra galera do Flesh and Blood. Então, RPG vai ter sobre a alçada do Salão de Bronze aí, né, sobre a alçada do Salão de Bronze, podem ficar tranquilos nisso. Então, obrigado aí, Davi e Jorge, pelas perguntas de vocês como belíssimos apoiadores que temos. Agora, eu vou aqui para as perguntas que a gente recebeu no Instagram pra gente poder encerrar. A primeira pergunta que temos aqui do Instagram é do Jorge Vito. Jorge Vito, que é uma pessoa que interage muito aqui nos vídeos, então inclusive se você está assistindo nesse momento, imagino que você esteja. Muito obrigado, Jorge Vito, por estar sempre fortalecendo aqui o canal com seus comentários, com toda a sua interação. Você é um cara sensacional, eu gosto muito de poder reconhecer isso nesse vídeo. E a pergunta que o Jorge Vito nos fez foi: qual das classes do Fábio você acha a mais forte? Pra quem assiste aqui o canal já sabe que as minhas respostas costumam ser meio abertas, e nesse sentido eu acho que ela vai ser aberta nessa mesma forma, mas eu não acho que tenha realmente a classe mais forte em si, porque afinal elas ainda estão sujeitas a muita mudança e cada classe é forte ou fraca em determinada situação para determinado jogador. Jogue sempre com a classe que serve para você e quem se encaixa com você. Dito isso, eu tenho as que eu sinto que são mais prevalentes aí, em estarem sempre constantemente fortes e se mostrarem potentes no meta. Eu acho que a classe que é sempre muito forte, apesar de não saber se ela é totalmente competitivamente forte, é o ninja. Os ninjas, eles são muito consistentes, a gente tem sempre decks muito poderosos de ninja. Não sei dizer exatamente quais são os motivos de eles não serem os maiores vencedores de todos, mas é uma classe que eu considero muito forte, inclusive pela questão de ela ser bem fácil de jogar e difícil de jogar contra. Então, ninjas, eles definitivamente têm um lugar muito poderoso aí no Fab. Por uma questão de meta, né, eu acho que a gente tem duas classes aí que acabam se destacando muito na questão de sempre que a gente tem um herói dessa classe, ele tende a ser muito forte, que são as classes de Runeblade e de Guardian, que a gente já tem aí pelo menos dois heróis banidos aí através de formatos, né? Para essas duas classes, a gente tem aí, por exemplo, no Blitz a gente tem o Viserai banido e a gente tem o Chain muito poderoso, acabou de receber ban inclusive, e no CC a gente já tem o Chain banido. A gente tem outros heróis chegando aí também, 27 que eu acho que tem muito potencial de ser poderosa e tal. Então é uma classe muito consistente, que tem aí uma das melhores armas do jogo, com a Rosetta Thorn da Briar, que a Briar inclusive também foi banida no CC. Então é uma classe muito consistente. E Guardian, não preciso nem dizer, os heróis mais absurdamente dominantes de metas que a gente teve aí, o Starvo e o Old Team, que foi consideravelmente abaixo do Starvo, né? Porque o Starvo era realmente quase um erro de design. Eles foram muito poderosos e eles eram Guardians. Então, e hoje em dia a gente tem o Bravo como o Guardian, né? A gente tem também a Valda e tudo mais, o Yoshi, mas o Bravo é a cara dos Guardians hoje em dia e ele é um dos heróis mais competitivos que a gente tem. Então, eu vejo essas duas aí como talvez as poderosas das competitivas, porque a gente tem sempre candidatos potentes e ameaçadores saindo dali, e porque eu já vi turnos muito absurdos de ambas as classes surgindo. E eu acho muito válido também a gente conversar sobre Ilusionista como a potencial classe mais forte do jogo, porque apesar de eles sempre terem que colocar uma dificuldadezinha, seja através do pop para os ilusionistas, né, ou de outras mecânicas, a gente sabe que a gente tem muitas cartas extremamente poderosas para os ilusionistas atualmente, e que a gente tem um índice de popularidade competitiva também muito poderosa. A gente tem a Prisma antiga já banida no CC, a gente tem ela muito poderosa no Blitz, a gente tem a Dromai aí sendo bastante dominante no CC, e eu não acho ela tão ruim no Blitz quanto as pessoas dizem. Então eu acho que, apesar de a gente ter aí a última Prisma que saiu não sendo tão jogada assim, eu acho que Ilusionistas têm esse grande poder. Mas isso é complicado, porque na verdade Ilusionistas a gente está falando de uma classe que é muito personagens, porque a gente tem
Como eu até comentei no vídeo que eu acho que vai sair logo antes desse, a gente tem meio que os dois ilusionistas ilhados, assim, onde a Prisma é uma coisa muito diferente da Dromai e elas quase não compartilham cartas, e as cartas mais genéricas de ilusionista não são super representadas nos decks, ou elas são genéricas, mas são genéricas que são muito específicas para um ilusionista específico, como é a Prismatic Shield, por exemplo, que não teria por que você usar um Prismatic Shield na Dromai. E eu espero ter falado o nome da carta correta. Mas é basicamente essa a minha opinião, essas são as classes que eu vejo muito fortes, acho que o Mecanologista tem muito espaço para crescer, Ranger também, a gente tem a Alexei muito poderosa atualmente, então é difícil pensar em classes que não sejam consideráveis poderosas, mas eu dei aí uma opiniãozinha do porquê que elas são muito fortes, as que eu comentei e as que eu não comentei também são fortes, tá? Mas isso aí, muito obrigado, Jorge, pelas suas interações, pela sua pergunta. E agora eu vou para a segunda pergunta que a gente recebeu no Instagram, que foi a pergunta da Brunar. Olha só, será que a gente conhece essa pessoa aqui nesse canal? E ela disse, te amo. E a minha resposta é, eu também te amo, meu amor. É a minha namorada, gente. Ela mandou essa pergunta aí, que é com certeza... não tem ponto de interrogação, mas eu entendo que é uma pergunta, que eu amo ela mesmo, gente. É muito oficial isso aí. Então, momento amor aqui no vídeo. Eu amo minha princesa. E daí, né, a gente tem uma outra pergunta aqui. Rodolfo, ele mandou aqui. O amor ao steampunk veio antes ou depois do salão? Deu uma cortada aqui na pergunta. Do salão. Isso, ele não colocou o salão de bronze inteiro, mas acho que não importa muito. Mas é uma pergunta muito interessante que o Rodolfo mandou aqui. A questão do steampunk é algo que sempre esteve perto assim de mim, mas que eu nunca pensei muito sobre. Eu lembro de ter pensado um pouco sobre quando eu joguei aquele jogo Styx Master of Shadows, que foi um jogo que eu joguei quando eu era bem mais novo, e eu não sei se foi de maneiras muito oficiais, mas era um jogo que tinha uma temática que ela claramente steampunk, e eu gostava bastante de toda a ambientação do jogo. Lembro que isso também chamou muito a minha atenção quando eu conheci sobre um RPG chamado Reinos de Aço, Reinos de Ferro, alguma coisa assim, Reinos de Bronze, alguma coisa do tipo, que era um RPG bem steampunkzão, com os robôs e tal, e que ele foi um dos primeiros RPGs que eu vi fisicamente o livro. Porque eu já tinha escutado dele na internet, eu não lembro sobre qual canal exatamente, que eu tinha visto alguma coisa disso, mas eu fui numa livraria, acho que foi em São José dos Campos, e eu vi ali, caraca, um livro de RPG em minhas mãos, e era justamente o desse. Então eu tenho muito claramente essa memória na minha mente e talvez tenha uma influência, e esteticamente eu sempre gostei muito, mas eu acho que com certeza agora com Flesh and Blood, com a Dash e tal, isso deu uma guinada, esteve mais presente na minha vida também. Com a ilustração acaba sempre aparecendo da mesma forma, mas o salão, ele claro que contribui para eu gostar, porque eu fiquei feliz que essa foi uma estética e toda uma questão que foi aprovada e acolhida pelas pessoas, porque muitas pessoas criticaram o nome a princípio do canal como Salão de Bronze, não o Bargo que pensou nele junto comigo. O Bargo super gostou, mas tipo, teve gente que veio falar, não, isso aí parece que é salão de bronzeamento. Interessante é que uma das pessoas que falou isso foi o próprio YouTube. Ele não falou assim diretamente, porque ele é uma plataforma, não tem como falar, né? Mas o que acontecia quando você procurava antes salão de bronze no YouTube, a primeira coisa que aparecia era tipo 20 vídeos de bronzeamento, mesmo quando a gente já tinha o canal, tá? Os nossos primeiros vídeos, você tinha que passar uns 20 vídeos de bronzeamento pra chegar nos nossos. Então era uma experiência muito interessante aí. Mas o steampunk sempre teve aí e é uma estética e um tipo de narrativa que eu gosto muito, que eu gostaria inclusive de conhecer um pouco mais, tá? Eu admito que eu não sou muito conhecedor desse quesito, mas é basicamente isso, gente, que eu tenho a dizer sobre a pergunta do meu querido amigo Rodolfo. Muito obrigado pro Rodolfo pela pergunta, muito obrigado, meu amor, pela pergunta, muito obrigado, Jorge Vitor, pela pergunta, e a nossa apoiadores também, né, o Jorge Davi, e é basicamente isso que eu tinha pra falar com vocês hoje, gente. Eu respondi as perguntas que eu recebi, acho que foi uma quantidade boa de perguntas e pelo tempo que deu. Então talvez nos outros vídeos a gente mantenha assim em torno de 5, mas pode ser que tenha mais, que tenha menos aí, só o futuro saberá. Se você quer responder novamente, se você quer participar desse próximo vídeo, você pode se tornar um apoiador aqui do canal, e a gente tem tiers ali que inclusive falam especificamente de respostas em vídeos, e não é só nos vídeos de resposta aqui, é bem capaz de a gente ter outros vídeos em que isso vai ser incluso quando a gente tiver mais perguntas dos apoiadores, mas aqui é um momento garantido que todos os apoiadores têm para conversar com a gente, se já estiverem lá no grupo do WhatsApp, que é nos apoiadores a partir de R$10, se eu não me engano. Então, se você ainda não é um apoiador do Salão de Bronze, fortemente recomendo que você vá lá conferir a nossa página do Apoia-se, porque realmente nos ajuda muito.
E, gente, se você ainda não nos seguiu nas redes sociais, novamente é onde a gente coletou algumas dessas perguntas e tá logo aqui embaixo toda a parte das redes sociais aí para vocês nos seguirem e estarem por dentro de tudo que a gente tá fazendo. Agradeço mais uma vez todas as perguntas, todo mundo que assistiu esse vídeo, fico muito feliz de tê-los por aqui e antes de me despedir, é claro, quero deixar aquele gigantesco agradecimento a todos os nossos apoiadores, gente, a galera que faz esse canal aqui continuar existindo, então a gente tem o nome deles logo aqui embaixo, são pessoas sensacionais que eu adoro conversar com eles e encontrar com eles e tudo mais. Muito obrigado e beijo pra vocês, apoiadores. E se você tá aqui até esse momento, por que não aproveitar e ver mais vídeos do Salão de Bronze? Logo aqui a gente vai ter algumas recomendações de vídeo pra você assistir. E aqui o nosso canal e o canal do Soninho do Jardim da Noite, outro projeto que a gente comentou hoje, que eu acho que você deveria conhecer também, né? Vai lá, confere. Tchau, gente. Obrigado, apoiadores.